Olá amigos, 14 de março de 2013, Legítima Defesa em Foco. Um recente estudo chamado Mapa da Violência no Brasil, produzido, aliás, coordenado por um sociólogo muito conhecido, Julio Jacobo Weiserfisch, dá conta de que o Brasil mantém uma taxa de 20,4 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, ou seja, o país. O que é exatamente, ou aproximadamente, melhor dizendo, não exatamente, o dobro da taxa marcada em São Paulo, observada em São Paulo, embora saibamos muito bem, e tenhamos comentado isso com certos pormenores, que lamentavelmente essa taxa de homicídios dolosos, mesmo no estado de São Paulo, sofreu uma inflexão e está em ascensão já há 3 trimestres pelo menos. O que mostra uma tendência, e uma tendência extremamente preocupante, principalmente porque desde 1999 havia uma queda consistente, uma queda importante dos índices de homicídios dolosos em São Paulo, que trouxe o estado mais ou menos desse mesmo patamar, que era de 22 homicídios dolosos por grupo de 100 mil habitantes, para um patamar de 10 ou um pouquinho menos do que 10, que é considerado, digamos assim, tolerável pelos estudos epidemiológicos da Organização das Nações Unidas. Epidemiológicos porque a ONU trata a questão dos homicídios dolosos como uma espécie de epidemia social. Muito bem, não perde a oportunidade o senhor Julio Jacobo Weiserfisch de tentar estabelecer uma correlação, aquela famosa correlação de que esse número grotesco de homicídios, esse índice grotesco de homicídios, é culpa das armas de fogo. Observem bem, não é das pessoas que praticam esses fatos empregando arma de fogo. Nas palavras dele, repetidas a exaustão pelos tais de Viva Rios, e Soldapazes e Quejandos, as armas de fogo é que matam. Uma falácia total, uma grande bobagem, como nós sabemos. Pessoas matam pessoas. E para matá-las, tomada essa maligna decisão, usam os instrumentos que estiverem ao seu alcance. E é verdade que a maior parte dos homicídios dolosos é praticada por pessoas contra pessoas, é claro, com o emprego de armas de fogo. Isso não modifica em absoluto o conceito, a necessidade, a validade e a projeção, o nível do direito de legítima defesa do brasileiro e de qualquer pessoa de bem em qualquer parte do mundo. E é claro que tenta também o estudo, por um gráfico apresentado pela imprensa, que nós projetaremos melhor, uma imagem mais adequada, mostrar que existe uma certa diminuição na curva dos homicídios. Vejam que a curva de cima em vermelho é a curva das pessoas jovens, entre 15 e 29 anos, vítimas jovens, e a curva em azul de baixo é da população total. Tentam mostrar um certo declínio a partir de 2003, que é quando foi aprovado o Estatuto do Desarmamento. Embora não possam ocultar logo mais na ponta do gráfico que esse declínio supostamente atribuído, como sempre tentam atribuir, aos efeitos do Estatuto do Desarmamento e das campanhas de desarmamento, deixou de acontecer e sofre uma inflexão para cima. O que é que não aparece nesse mapa? Primeiro, dados não confiáveis. Na campanha do referendo de 2005, nós demonstramos com toda clareza a saciedade, com números e provas, que milhares e milhares de homicídios no ano de 2004 tinham sido escamoteados das estatísticas do Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde. Ou melhor, comparando os dados do Ministério da Saúde com o Ministério da Justiça, especialmente no Rio de Janeiro. E demonstramos, e a própria imprensa noticiou isso, que há 2 anos aproximadamente, nada menos do que 1.500 homicídios, em torno disso, não me lembro hoje o número exato, homicídios dolosos no mesmo estado do Rio de Janeiro não tinham sido registrados. Talvez para apresentar o sucesso
de uma política de segurança pública que, na verdade, tem grandes fiascos e tem muito jogo de cena com pouco efeito para a população. Nós temos, portanto, um estudo para avaliar distorcido, como é usual, e atribuindo a culpa às armas de fogo e não às pessoas que matam. Termina esse estudo, ou pelo menos a matéria jornalística termina, mencionando uma pérola do mesmo sociólogo. A pérola é a seguinte: 70% dos homicídios são cometidos com armas de fogo. Esse número está correto aproximadamente, embora o nosso número seja de 60% a 65% ano a ano. E os desentendimentos de duas partes, em que uma delas, ao tentar eliminar o conflito, mata o oponente, é que explicam a mecânica desse fenômeno. Tá bom, então nós vamos lá convencer o criminoso que mata o criminoso que mata o devedor da boca, os criminosos de mesmos grupos até que se matam entre si por disputas dentro do próprio tráfico de prestígio, de influência dentro do próprio tráfico ou do crime organizado de maneira geral. Os criminosos que se dispõem a matar policiais nos levantes do crime organizado, vamos convencê-los, vamos conversar com eles para ver se eles se dispõem a aceitar uma mediação de conflitos e não resolver esses problemas à bala, como é próprio do criminoso. Isso é realmente uma brincadeira e realmente uma piada. Os conflitos interpessoais entre pessoas comuns que resultam em morte são raros. E isso o estudo, de caso a caso, mostra com toda certeza e toda clareza. E o emprego de armas de fogo em mãos de pessoas de bem, e armas de fogo legais para a prática de qualquer crime, mas muito especialmente de homicídios dolosos, é residual do ponto de vista estatístico. Isso não aparece nesses supostos estudos estatísticos. E tem mais, uma coisa que não é levada em consideração. Vejamos onde explodiram mais os índices. Maceió, 94 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, 9 vezes o índice considerado tolerável, 4 vezes e tanto o índice de São Paulo. João Pessoa, 71,6, Salvador, 60,7, Recife, quase 60 por grupo de 100 mil habitantes. E que capitais são essas? São exatamente aquelas capitais que, nas lacrimosas campanhas do desarmamento realizadas desde 2004 aqui no Brasil, mais se desarmaram, mais entregaram as armas, e são exatamente as capitais onde há menos armas de fogo legais, menos armas de fogo registradas. É preciso dizer mais? Mas isso o estudo não mostra. Nesse ponto não há destaque na matéria jornalística, porque não há interesse. O interesse é introduzir, injetar, enfiar goela abaixo da população a ideia de que aquele que tem uma arma para legítima defesa, para a defesa da família do lar, é culpado pela violência. Isso é torpe e é vil. Nós temos que combater sempre. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.